Bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Domingo do Senhor. Essa paz te acompanhe. Essa paz inunde o seu coração. Deus tem um plano para cada um de nós. E hoje, com certeza, não vai ser diferente. Para mim é um dia muito especial, né? Porque enfrentamos uma batalha, né, um pouco diferente do que nós costumamos. A pastora Pérez foi surpreendida com a pressão muito alta. Ela foi para o Unimed. Eu vim para o campo, na batalha. Eu vim para cá. E aqui eu orei, eu dei louvor, fiquei cantando. E aquilo que eu falo sempre para vocês, aqui eu tenho uma paz que o mundo não pode dar. Eu fui tomado por uma paz, quando eu fui tomado por essa paz, eu sabia que já estava resolvido, que Deus já tinha atuado. Amém. E justamente com o cântico que nós vamos cantar hoje, porque fazia tempo que o Espírito Santo não vinha, eu não orava em línguas e comecei a orar. E como se fosse assim, cante isso e mostre para ela que esse louvor não é só para a igreja, é para ela principalmente, pela letra. Que ela não se distraia por causa da letra e veja o que essa canção vai falar. E está baseada no Salmo 121, que nós vamos ler agora. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 121. Glória a Deus. 121, 1, 2, 1. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, e não dormirá, nem te guarda. Aliás, que te guarda, não dormirá. Eis que não dormirá, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Já te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela tua mão, pelo teu poder, cuidando de todos nós. E vamos te louvar, Senhor, de todo amor e de todo o coração. Os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não, o teu pé não escorrerá, nem dormirá aquele que te guarda.
este que transforma fel em mel? Quem é este? Quem é este que passeia pelo céu? Quem é este? Quem é este que transforma a água em vinho e leva os que estão pelo caminho? Quem é este que num olhar transforma um homem? Quem é este? E quem te ouve pela noite a orar? Quem é este? Que enxuga toda lágrima rolar? Quem é este? Quem é este que com tamanha autoridade ordenou e acalmou a tempestade? Quem é este que segura pelas mãos e te diz vai? Quem é este? 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 Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todo o inferno a ouvir seu santo nome estremece. Multidões e multidões angelicais que diante do seu trono dizem: Santo, 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 Santo é o seu nome.
Sempre que tiver algum problema na sua casa, com sua família, com você, se puder vir à igreja, venha. Aqui é o campo de batalha. Aqui é onde nós nos reunimos, entregamos o altar. Não é que a sua casa também não sirva, a sua casa deve ser também um ponto de guerra. Não se esqueça disso, precisamos confiar. Como diz aqui o Salmo 121, ele não dormirá. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Bom dia, igreja, paz seja convosco. Amém. Ele não pode calar a voz daquele que decidiu ser um adorador. Amém. Ele não pode calar o seu coração. O inimigo não pode, a doença não pode. Nada pode impedir o adorador de adorar. Se ele foi feito para adorar, e cada um de nós somos feitos para adorar, em nome do Senhor Jesus. Nós temos a agenda da semana, né? Hoje nós estamos com o culto de domingo, mas domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, ele foi feito para a gente lembrar quem nós somos e o que ele fez por nós. Nós precisamos entender que a gente não pode esquecer quem nós somos. E que muitas vezes a gente se esquece no meio do caminho e não pede perdão, não se arrepende, né? Não busca ajuda. E essa busca ajuda, a busca do alto, da onde veio o nosso socorro, como diz a palavra agora há pouco. Ok? Então a Santa Ceia do Senhor é dada para todo aquele que se arrepende. Não significa que você não vai cometer, porque na realidade outro ato, outro pecado. Significa que você está se arrependendo naquele momento, porque se vier, o Senhor vier buscar a sua igreja, ele só vai buscar os arrependidos, aqueles que realmente reconhecem como Salvador. Amém? Na quarta-feira nós estamos falando sobre o culto de restauração da palavra e na sexta-feira culto de oração. Amém? Dia 25 nós estamos com o evento da 25 de outubro, o evento das mulheres. É um culto, na realidade é um culto, é um momento especial
especial do grupo de mulheres Azulville. Nós pertencemos por uma autoridade espiritual, uma autoridade também delegada, nós pertencemos a Azulville. Por isso, quando eu coloco para a igreja, porque faz parte do calendário, né, da igreja do sede. Tá ok? Se você não pode ir, não tem problema. Não tem problema, mas você pode perder algo fenomenal que uma mulher de Deus vem falar. Ela é filha do pastor Toninho, ele é do estadual, responsável pelo estado todo, ela é uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Todo mundo que pega a palavra é uma bênção. Não precisa ser diferente. Pregou a palavra, ela já é uma bênção. Amém? E quem deseja ir, né? Aí vai ser no dia 25, às 19 horas, lá no Azulville. Quem desejar ir, quiser ir por conta própria, não tem problema. Se você quiser participar do sorteio, tem uma taxa que eles cobram de R$20, né? Para ajudar na questão das compras mesmo do próprio brinde e para fazer realmente um culto maravilhoso como vai ser. Já está estabelecido no céu, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, Deus já tinha colocado no meu coração na sexta-feira no culto de oração. Eu já ia falar essa palavra no culto de oração. Deus proporciona para cada um de nós uma oportunidade para aprender. E não sou diferente de vocês. Eu aprendo com o melhor. E se você não conseguir aprender com o melhor, com quem você vai aprender? Salmo 46, verso 10. Aquele que encontrou em nome do Senhor Jesus, coloca de pé. Nós vamos falar sobre pontos importantes que Deus faz com a gente, nos preparando para as batalhas. Salmo 46, verso 10. Obrigada, Senhor. Eu tenho agradecido. Diz a palavra: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Amém. Senhor, estou aqui à sua disposição, Pai. Sou uma serva do Senhor. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Perdão para a tua igreja, Pai. Se algo, Senhor Jesus, que eu falei que eu não devia ter falado. Se algo, Senhor Jesus, que eu omiti e não devia ter omitido, devia ter falado, Senhor. Mas eu peço perdão pela minha humanidade, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu sou e que eu preciso aprender a depender mais do Senhor. Por isso, meu Deus, nessa manhã, seu povo que escuta, se abrir o seu coração, essa palavra é para você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Tem outras versões que falam assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa voz é a voz que silencia toda a guerra, todo o caos que a gente se coloca. Essa voz é a voz de Deus. E a gente precisa entender que às vezes essa sua voz é tão sussurro no nosso interior, a gente precisa pegar para a gente. Porque muitas vezes as guerras acontecem dentro da gente, e muitas vezes acontecem no exterior, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. E a palavra de hoje que diz aquieta-se, que significa exatamente acalme-se, eu estou no controle. Acalme-se, estou no controle. Você entende agora porque essa palavra ia vir na sexta-feira? Na sexta-feira pela manhã eu acordei, tive que fazer um exame admissional, do meu trabalho que eu tenho que fazer, no exame de cuidados do próprio trabalhador, e eu tenho uma pressão que eu já controlo há algum tempo, e essa pressão é silenciosa. A pressão silenciosa é aquela que não tem sintomas aparentes, né? Eu estava bem, emocionalmente bem, tranquila, embora tenha comentado que eu estava cansada, na terça-feira, lembra? E esse cansaço já vem de algum tempo, mas eu nunca me referenciava que podia ser a minha pressão. Aí a médica falou a pressão e eu fui para o meu trabalho. Claro que eu ia para o meu trabalho. Eu não ia para a minha casa, eu ia para o meu trabalho. Chegou no meu trabalho, onde eu trabalho na área da saúde, e aí eu esperei um tempo, descansei um pouco e pedi para a enfermeira medir. E ela tinha aumentado um pouquinho mais.
está no controle. E essa palavra vem forte no meu coração. Aquieta-se, acalma-se, eu estou no controle. Mas eu não posso esquecer que eu sou humana. A minha humanidade faz com que eu precise de pessoas humanas. E eu tenho a minha família como um suporte. A minha família, a tua família, ela é importante. A tua família é importante. Para que você mostre a tua humanidade. Que nós podemos quebrar a qualquer momento, passar por lutas a qualquer momento. A gente pode passar por um diagnóstico a qualquer momento. A tua família é a primeira família que você tem que mostrar a sua vulnerabilidade. Essa palavra dessa manhã, a tua fraqueza. Aquilo que você não dá conta, a sua família precisa saber. Se ela for ajudar, se ela for atrapalhar, então busca alguém que possa te ajudar. Família é algo de suporte da gente, mas que nós precisamos entender que na palavra do Senhor, e se você puder abrir na sua Bíblia, lá em João 11:35, traz uma palavra de Jesus para cada um de nós. Um posicionamento de Jesus quando a gente encontra uma situação que é maior que a gente. João 11:35. É uma fala, são duas palavras somente que diz esse verso. Talvez, eu acho que é o verso o menor que tem na Bíblia, mas é tão significativo para nós essa manhã, que eu tenho que trazer para vocês que Jesus chorou. Essas são duas palavras. Jesus mostrou a humanidade dele perante as pessoas. Jesus mostrou para aquelas pessoas que ele era humanamente, naquele momento, vulnerável a uma notícia. A notícia de que o melhor amigo dele tinha falecido. Ele não buscou aí, eu preciso entender que Jesus, ele buscava todos os dias o Pai em oração. Mas nesse momento ele mostrou a humanidade. Isso tem um grande ensinamento para mim e para você. Quando nós passamos por luta, a gente tem que lembrar que nós somos humanos e que nós podemos chorar sim. Que nós podemos aliviar a nossa alma, que nós não podemos ficar desesperados. Desesperados. Porque essas palavras estão representando a atitude de Jesus para cada um de nós. Muitas vezes a gente passa por luta, por sofrimento sozinho e sem pensar que a gente tem pessoas em nosso lado que potencialmente deveria ser a nossa família, mas necessariamente não precisa ser a família. Mas teria que ser, porque a família é o nosso pilar. Se você não encontra na sua família uma sustentação de confiança, é porque algo está acontecendo que está mexendo na estrutura e precisa ser mexido na estrutura com a palavra de Deus, não é com a minha voz. Jesus chorou e estava mostrando ali, naquele momento, sua vulnerabilidade humana. O que significa exatamente isso? Muitas vezes queremos ser fortes e mostramos para as pessoas que somos fortes. Mas nós não precisamos mostrar para as pessoas que não somos fortes. Nós não precisamos fazer com que as pessoas pensem que a gente é super mulher, super homem. Nós não somos. Eles não podem acreditar que você não seja fraca. Você é frágil, sim. Eu sou frágil, sim. Eu sou indefesa, sim. Mas isso é para que a gente mostre, para a gente olhar para dentro e termos a convicção que nós temos um Jesus, um Espírito Santo. Então a gente precisa lembrar que, embora nós somos pequenos, incapazes, insuficientes e frágeis, nós precisamos olhar para dentro. Quem é que está morando na nossa vida? Quem está morando na nossa casa? Quem está morando no nosso trabalho? Quem está morando na nossa família? A primeira coisa que eu fiz foi chorar para o meu marido. Não fui chorar potencialmente com choro, fui falar para ele que eu estava indo por pronto atendimento. Eu estava indo para ser acolhida pelo médico, porque estava além das minhas forças humanas. Mas agora eu estava pedindo ajuda espiritual do meu marido. Então ele estava na igreja, ele veio para a igreja, veio aqui buscar o Deus que nós servimos. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender
coisa importantíssima. Buscar Deus na hora da luta, da fragilidade, muitas vezes a gente não consegue sozinho, por isso que a gente precisa de outras pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Pessoas às vezes não conseguem fazer sozinho, então a gente precisa do suporte de alguém. E ele, além de ir buscar o suporte, aqui a oração, o Deus que nós servimos, porque eu estava indo para o pronto atendimento no meu carro, então eu precisava saber que eu estava indo para lá. Avisei a minha filha também, porque eu precisava avisar os dois, e fui para o pronto atendimento. E ele estava buscando Deus, porque eu não estava com forças de buscar Deus naquele momento. Mas quando ele veio para cá, ele, inspirado por Deus, ele sabia que nós temos uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, que é o pastor Paulo Profeta, que é o superintendente da região. Nós não somos delegados para vir aqui para dar uma autoridade espiritual se eu não tiver uma autoridade sobre a minha vida. E uma das coisas que eu aprendo muito, que é a autoridade sobre a minha vida, ela tem potencialmente força quando eu entendo que ela é autoridade sobre a minha vida. Quando eu entendo que ele é uma autoridade espiritual. Ele não vai na minha casa se eu não pedir, mas ele pode orar por mim quando eu preciso de oração. Eu preciso também falar para a igreja. A igreja é uma união de pessoas. Cada um de nós temos problemas. Diferenciados, mas temos problemas. Mas a gente precisa entender que existe uma autoridade espiritual, um anjo que foi colocado nessa igreja para te ajudar espiritualmente. Então nós não podemos deixar falar que nós somos fortes, eu enfrento sozinho. Primeira coisa que eu penso que eu enfrento sozinho. Mas sem Deus você não faz nada. Nada. Sem autoridade espiritual para te ajudar, te auxiliar, né? No momento das tuas fraquezas, e aí eu vou dizer para a fraqueza espiritual. Porque a física, eu estava procurando o homem, que era o médico. Procurei meu marido, mas eu estava procurando ajuda espiritual no meu marido. Aí ele procurou ajuda espiritual de quem é sobre a gente, que sabe que existe uma hierarquia espiritual que nós temos que aprender a respeitar. Porque muitas vezes a igreja não aprendeu isso. Que você não está sozinho. Você não está sozinho na hora da situação. Você não está sozinho enfrentando as suas lutas que são difíceis sozinho, sem que tenha alguém orando por você. O terceiro, que é a igreja. A igreja, ela não é feita por homens, mas por fiéis ao Senhor Cristo. A igreja não foi feita por mulheres para você sentar para fazer um social, acordei, eu vou lá, resolvi ir lá. Não, a igreja não é para isso, irmãos. A igreja é uma potência espiritual de oração. A igreja, ela não só acontece nos cultos, ela acontece na tua casa também, quando você é um crente. Então, por isso que eu coloquei no grupo, porque eu precisava da oração da igreja, e não de cada um de vocês, mas da igreja. A igreja que acreditava que Deus pudesse fazer aquele socorro a hora que eu precisasse. E a gente precisa aprender a pegar esses recursos para a gente. Muitas vezes a gente fica perdido no meio do caminho porque a gente não quer mostrar a nossa fragilidade. Irmãos, nós somos frágeis. Nós somos indefesos. Nós somos, sabe, pessoas que em qualquer momento pode acontecer um caos na nossa casa. Pode cair um avião em cima da nossa casa. O que significa isso? O problema pode acontecer para qualquer um. A diferença é para onde você corre. Aonde você está correndo, a hora que acontece o problema. Porque eu não posso me ficar no suporte, que eu sou forte. Eu não sou forte, irmãos. Eu sou fraco porque é aí que eu mostro a minha dependência de quem eu sou. Eu dependo de Deus. Eu dependo do meu Criador. Mas eu preciso de pessoas que também buscam o mesmo Deus. Eu preciso da igreja. E se você não precisa da igreja espiritualmente, existe uma barreira muito grande sua espiritualmente perante a igreja do Senhor Jesus. Nós podemos se dar bem como pessoas. Nós podemos ser amigas com as pessoas. Nós podemos ser irmãos em Cristo Jesus. Mas nós temos que ter um único Pai. Por isso que nós precisamos pedir socorro para a igreja, para orar para o único Pai
E esse pertencimento é de quem está tomando conta da sua vida. Eu não digo para você que tem momentos que a gente pode ficar em casa, como a sexta-feira eu declarei que eu não podia vir para cá. Mas eu tinha pedido oração para a igreja, não tinha? Eu não tinha pedido oração para o meu pastor? Eu não tinha pedido oração para o pastor Paulo? Tinha. Eu tinha feito a minha parte. Se Deus me levasse, glória a Deus. Se Deus me manter, glória a Deus, porque eu sou dependente. Eu sou dependente dele. Eu preciso criar essa ligação com a igreja, com a dependência do noivo, porque afinal de contas nós somos a noiva de Cristo. Se eu não sou dependente do noivo, de quem eu sou dependente? Quando a gente pensar, né, que o silêncio não é apenas a ausência do barulho, mas que tem uma substância. Cala-te, aquieta o seu coração. Saiba que sou Deus, porque a substância desse silêncio é Deus. Não é você, não é a sua dor, mas o quanto eu declaro para Deus que eu sou dependente e sou fraca. Eu posso declarar, porque Jesus falou, chorou naquele momento, declarando a humanidade dele. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para a gente que nós humanamente não somos fracos, somos frágeis. Só que a gente precisa lembrar que nós temos um Deus forte. Nós temos um Deus que pode resolver qualquer coisa. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Se ele me levar, glória a Deus. Se eu ficar, glória a Deus. Se ele me deixar na cama, glória a Deus. Qual é o problema? Quem está você é dependente de quem? De uma opinião, de um diagnóstico? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu fui para o médico. Eu fiz a minha parte. A pressão estava difícil para acertar, para descer. Fiquei praticamente 3 horas na UPA, esperando ele dar uma melhoradinha. Fui para minha casa e continuei na oração, acreditando que o meu pastor estava orando por mim. Que a minha autoridade sobre a minha vida espiritual, o pastor Paulo Bocelli, não estou falando nem meu pastor, meu marido, que a igreja estava orando por mim. Por isso, quando alguém pedir oração para você, você precisa aprender a pedir oração, irmãos. Você precisa aprender a se submeter. Se você submete a oração, pedindo oração e mostrar sua fidelidade para o homem, o que você está fazendo para Deus? Você faz o mesmo comportamento. O mesmo comportamento com Deus. Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família. Obrigada, Senhor. Isso é muito bonito. É muito bonito. Mas o quanto eu dependo da minha fragilidade perante Deus, de que não importa o que acontecesse, não importa. Eu não ia deixar de estar aqui no domingo. A sexta-feira ele pode ter me barrado, porque eu precisava dar uma segurada no meu físico. Mas hoje ele não ia impedir de eu falar da palavra. Muitas vezes a gente quer ser vulnerável e mostrando que nós choramos, nós esperneamos, nós desesperamos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode chorar, mas você não deve se desesperar. Você pode chorar. E chorando na presença de Deus é muito melhor. Mas se você não tiver isso, mas você tem a presença de Deus na tua casa através do Espírito Santo, é lá que o seu choro pode acontecer. Mas muitas vezes nós esquecemos de nos lançar aos pés do Senhor. Isso que chama-se se derramar e reconhecer quem nós somos realmente. Não chorar simplesmente um choro desesperado, ou então um choro precisando que outra pessoa possa ver você chorando, tem piedade de você, tem compaixão de você. Não é esse choro, irmãos. Esse choro dá certeza que o coração está quietado, tem confiança, existe uma confiança. Muitas vezes você pode estar escutando essa palavra, mas eu não sei o que está no seu pensamento. Eu não sei o que anda no seu coração. Mas eu digo para vocês, irmãos, se vocês não se aquietarem, da mesma forma que Maria se aquietou
junto com Jesus, naquele momento que Jesus estava na casa dela, onde Marta estava cheia de tarefas. Não estou falando que Marta não era abençoada, Marta era abençoada, mas Jesus estava ali. Jesus estava ali. Se Jesus está aqui, irmãos, você tem que aquietar e ficar do lado de Jesus e ouvir a voz dele. E não ficar preocupado com o que pode acontecer lá na tua casa, preocupado com o que pode acontecer com o seu trabalho. Não, se Jesus está do teu lado, nada pode acontecer se não for com a permissão dele para ensinar a gente. Então a gente precisa aprender para onde correr. Primeiro a gente tem que correr para as pessoas que estão próximas de você e mostra a sua humanidade, mostra a sua vulnerabilidade, mostra que você realmente é um ser humano que está precisando de um auxílio humano, mas lembre-se que você tem uma autoridade sobre a tua vida. Se você não admitir que você tem uma autoridade, você vai como uma ovelha no pasto, perdido por aí e ainda não aceita nenhuma correção. Eu digo para você, a ovelha que não recebe correção não é ovelha, é bode. A ovelha que não recebe a palavra do Senhor e acredita que aquela palavra é para ele. E eu vou dizer que essa palavra foi comigo desde o início até o final. Eu não sou diferente, eu tenho que mostrar que eu sou fraca sim, para o ser humano entender que eu não sou aqui Deus, eu sou uma serva. E como serva tem um corpo físico que está passando por essa terra. Mas que eu tenho um Deus que habita em mim. E que esse Deus me dá força. E eu tenho que mostrar para Deus o quanto eu sou dependente dele. Muitas vezes nós mostramos que nós somos pessoas, né? Nossa, como é difícil quando eu encontro uma pessoa orgulhosa. Como eu era. E como às vezes levanta isso em mim. O orgulho de achar que eu dou conta de tudo. Mas eu não dou conta, irmão. Eu não dou conta de tudo. Eu preciso do meu pastor, a minha autoridade espiritual. Eu preciso do meu Deus que está habitando dentro de mim. Eu preciso da igreja que ora. Eu preciso de uma igreja que não só se reúne aos domingos, mas eu preciso de uma igreja que se coloca o meu problema perante Deus. Da mesma forma que quando você se colocar nesse problema, coloca no grupo. O grupo é feito para isso, irmãos. Muitas vezes a gente coloca um bom dia trazendo uma mensagem, mas o grupo precisa entender que nós somos frágeis. E que nós precisamos se colocar como pessoas frágeis e dependentes de Deus. E existe uma experiência que a gente tem que aprender a viver na prática. Aprenda a fechar em seu quarto ou um lugar, um ambiente tranquilo onde você possa ter. Aprenda. Ajoelhe-se diante de Deus, que não necessariamente é o joelho no chão, mas seu coração tem que estar ajoelhado e dependente de Deus. Durante 15 minutos, faça isso uma coisa por dia. Pode ser antes de você deitar, pode ser na hora que você levanta, 15 minutos. Mas você está proibido de dizer uma única palavra de oração. Para quem tem muito barulho interno é difícil. Para quem tem passando por luta é difícil. Porque você quer mostrar para Deus aquilo que ele já sabe. Mas eu estou falando 15 minutos, é uma eternidade para quem não consegue segurar a boca, a língua. 15 minutos. 15 minutos. Há um instante de que precisamos de palavra nenhuma não precisamos. Mas não precisamos de argumentos, nem pressionar ninguém. Deus não precisa que você impressione Ele. Deus não precisa que você fale para Ele quando Ele é grande. Isso é impressão se você não sabe que Ele é grande na realidade. Consiste em estar submisso, inteiramente transparente, inteiramente entregues nas mãos do Senhor. 15 minutos sem falar nenhuma palavra. Mas lembre-se que você está separado do mundo e separado de você mesmo. Que muitas vezes a gente se coloca, como se a gente fosse o principal, mas
Nós precisamos entender que Deus não fala no barulho de um coração, de uma agitação. Deus não fala. Mas quando eu me entrego no silêncio, a entrega do silêncio. Saber que o caos, que o problema, que o diagnóstico perde poder quando a voz de Deus ganha espaço. São palavras lindas, maravilhosas. Mas quando a gente entender que Deus tem que tomar um espaço da nossa vida, o caos, o problema, o diagnóstico, a agitação interna, tudo perde força, irmão. Porque você está olhando para Deus que tem força para te dar. Aí eu vou para a primeira frase do versículo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando é que Deus é o nosso refúgio, irmãos? Que refúgio é esse que essa palavra fala? Que refúgio é esse que ele fala? É quando eu me submeto realmente a Ele. Ele é meu refúgio. Eu vou junto dele. Eu converso com Ele. Eu tenho intimidade com Deus a ponto de eu ficar calada 15 minutos e saber aonde eu estou. Aquieta. Para de lutar. Para de correr para lá e para cá. Estabeleça isso na tua vida, que Deus é o único, é o único. Isso foi ganho por conta de Jesus. Se eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele me abriu, rasgou o véu, para que eu possa entender quem é o meu refúgio, é a minha fortaleza. A minha fortaleza significa, a minha força vem dEle. O meu refúgio é embaixo das asas deles. Aí a gente precisa entender isso como uma força. A força poderosa de Deus para cada um de nós. Porque em algum momento eu preciso desse refúgio. Em algum momento eu preciso dessa fortaleza. Porque os problemas vão levantar. E se levantam quando eu quero fazer as coisas certas, meu irmão. Não levanta quando está tudo quieto. O diabo não mexe com você quando você está quieta. Aí eu me acomodo, eu acho que está tudo bem. Irmãos, começa a fazer a coisa certa mediante a palavra. Começa a fazer aquilo que Deus está realmente mandando para você. Começa a realmente seguir a orientação de Deus. Você vai ver como o diabo se levanta. Ele se levanta, irmãos. Sabe por quê? Porque ele tem medo de um servo que tem poder, se tem uma igreja que ora por ele. Ele sai correndo, irmãos. Por isso que a gente sozinho nós somos fracos. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos fracos ainda, porque nós somos dependentes do que tem força. Dá para entender? Como isso é forte, como isso tem que entrar dentro do seu coração, afundar isso no teu espírito, que nós somos só fortes, mas quando nós somos fracos, diz a palavra. Então eu não posso entrar na presença de Deus tudo orgulhosa, achando tudo bem, Senhor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não preciso do Senhor nesse problema, Senhor. Quanto mais eu digo isso, mais eu digo que você precisa desse Deus refúgio. Você precisa dessa fortaleza. Você precisa buscar esse Deus forte. Para de chorar pelos cantos da casa, mas chore na presença de Deus. Pare de chorar mediante o problema, mas olhe para o seu problema, mas olhe para o lado. Quem é teu socorro? Quem tem poder para eliminar o problema? Nós precisamos entender que na fraqueza que Deus trabalha. Para de ser orgulhoso e orgulhosa. Para de você ficar, chorando, esperando que as pessoas tenham piedade de você, compaixão de Deus. O nosso Deus tem que ter compaixão da tua alma. O nosso Deus tem que estar cuidando de você. O nosso Deus que é poderoso. O nosso refúgio é onde você está, embaixo das asas do Altíssimo, diz a palavra. Embaixo das asas do Altíssimo. Se você não acredita como essa experiência que eu passei, de sexta até hoje, como ela é forte, para mim poder entender quem é o meu Deus. Mas
Mas eu não posso esquecer que eu vou amanhã enfrentar a luta, ou pode ser ainda hoje enfrentar a luta. Então eu preciso ainda continuar falando quem é o meu Deus. Eu preciso saber quem é o meu Deus. Eu estou totalmente dependente do meu Deus. Já marquei consulta com o médico, já vou procurar ajuda do médico, mas o meu Deus vai estar na frente. O meu Deus está cuidando de tudo. E eu vou continuar precisando da oração da igreja. Eu vou continuar precisando da oração do meu pastor, da minha autoridade espiritual. Eu vou continuar enquanto eu não tiver sossego, numa calma, tranquila, de que eu estou sendo cuidada por Deus. Eu preciso entender. Eu preciso depender. Ou você depende de Deus, ou você depende do seu problema. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua casa, Pai, é um local de encontro, Senhor Jesus, de verdadeiramente adoradores. Adoramos o Senhor com a nossa voz, adoramos o Senhor com a nossa postura de confiança. Nós adoramos o Senhor sabendo que nós estamos no refúgio debaixo das tuas asas, Senhor. Nós somos pessoas frágeis, pessoas humanas, da mesma forma que Jesus se mostrou vulnerável, Senhor, na fraqueza humana. Mas ele sabia que tinha um Deus, um Pai, que sabia que o amigo dele estava dormindo e não tinha morrido. Pai, nós precisamos entender, Senhor Jesus, o que significa ser dependente do Senhor. O que significa exatamente uma igreja dependente do Senhor. Nós precisamos entender que nós, como igreja, nós somos fracos. Mas como nós somos igreja do Senhor Jesus, o poder de Jesus, que através do Espírito Santo, ele prevalece em nosso meio. Pai, nós temos problemas que vamos passar ainda hoje ou amanhã, não sabemos quando, mas vamos passar por problemas. Mas nós somos vulneráveis, Senhor, nós somos fracos. Mas a tua palavra diz: aquietai-vos, eu sou Deus. Aquietai-vos, que eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Não importa o que você pode passar, mas você precisa passar na presença do nosso Deus. Espere e verá acontecer maravilhas quando você aquietar, quando você acalmar, quando você entender que a sua voz não alcança o que uma oração pode alcançar. A sua voz não precisa contar detalhes, mas a sua oração, o nosso Deus, ele precisa ser detalhista. Contar que você é fraco, que você é sensível, que você está passando por luta, mas você sabe e tem a confiança que você, na quietude, Deus vai dar força para você. Aquieta a sua alma, aquieta o seu interior, acalma o seu coração, acalma a sua vida, acalma de uma tal forma que você vai entrar na verdadeira substância da presença do nosso Deus. A substância é aquele que pode trazer para você a solução para tudo que está acontecendo. Mas você precisa parar de colocar as mãos na massa. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar no silêncio. Ele faz maravilhas quando eu não perturbo Ele. Quando eu não fico falando todo o tempo para Ele, mas no silêncio Ele trabalha de uma forma fenomenal. Ele mostra para cada um de nós aonde nós devemos estar, embaixo das asas do Altíssimo, aguardando acontecimentos maravilhosos que vai do céu, que desce para a tua terra, que vai fazer você vislumbrar Deus e não esquecer que você é
É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa vitória. É de lá. Não vem das suas forças, vem das forças dele. Não vem do seu querer, vem do querer dele. Então começa a trabalhar com atitudes de servo do Senhor, de dependente do Senhor, e busque ajuda do alto. Mas lembre-se que existem pessoas em sua volta que precisam também, né, de você. Então que você se estabeleça, Senhor, um farol na tua igreja, meu Pai, um farol. Nós sabemos que as pessoas precisam de pessoas, mas pessoas precisam da luz de Jesus. A escuridão, ela pode ser momentaneamente, a noite pode virar, mas o dia virá acontecer. O dia virá acontecer, o dia, e a claridade da força do teu problema vai perder força, porque quem está beirando no dia, na luz, é o próprio Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada chave, por cada pessoa que colocou, por cada mão que colocou, Senhor Jesus, no teu altar. Cada problema, cada família, cada situação, cada dor, cada sofrimento que vem através, Senhor, não dessa chave, mas da pessoa que colocou, Senhor. O que o Senhor me colocou no meu coração, aquiete-se. Acalma o seu coração e deixa eu trabalhar no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Aplaude esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero também agradecer a igreja, né? Porque na sexta-feira eu fui primeiro no pastor Paulo, que era o superintendente, pedi oração pela pastora Vera. Vim para cá, comecei a orar. Nós colocamos no grupo para vocês também orar. Porque eu creio muito na força da oração. E com certeza, com tudo isso junto, Deus no mesmo momento atendeu e cuidou dela. Tá bom? Então agradeço a todos vocês que pegaram um tempinho no seu dia para orar. Um tempinho, um pensamento, uma intenção. Você não precisa ficar o dia inteiro orando. Que Deus possa estar neste momento entre você, problema, e a pessoa. Que Deus esteja na hora. Então, por isso, quando você colocar no grupo que você necessitar, não precisa relatar o problema, não precisa relatar a sua dor. Eu estou precisando de oração. E coloca a vida dela, a vida dele, né, para que nós possamos colocar os pés do Senhor. Porque muitas vezes a força não vem da gente. Nós temos que estar bem que nós somos fracos. Amém? Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra. Pelas lutas que vão vir. E pelo Deus maravilhoso que vai estar na frente dessa luta, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por o Senhor ter me sustentado assim no teu altar. Porque não importa como estivesse, não importa, Senhor, de forma que eu estivesse, mas eu estaria aqui pregando a tua palavra. Porque a tua palavra é alimento e força para a minha vida, Senhor. Porque aí eu consigo derramar, Senhor, para a tua igreja a força que tem na palavra do Senhor. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. Que nós possamos ir para a nossa casa, no grande amor do Deus Pai, na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos